Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um momento Saúde Emocional e hoje acrescentando saúde empresarial, porque vamos falar de comunicação. O quanto que as comunicações, as barreiras na comunicação, as dificuldades na comunicação impactam no nosso dia a dia, na nossa saúde emocional, mas também nos nossos desafios profissionais. Então nós vamos falar um pouquinho até que sobre cases reais que eu acompanho, que eu já tenho acompanhado e que a gente tem percebido assim que impacta também no sucesso profissional ou no sucesso afetivo, na verdade, nas relações das pessoas com os seus loves, com os seus relacionamentos familiares. Então, eu queria inicialmente agradecer a cada pessoa que está presente, as pessoas que estão curtindo, os seguidores que estão sempre aí buscando nos dar nova luz, nos dar caminhos, dando sugestões. Então agradecer a todos vocês. Gostaria de agradecer a Deus por essa permissão da gente estar aqui novamente, estar com saúde, para poder compartilhar coisas boas. E gostaria de agradecer também a dois grandes mestres da comunicação. Esse grande mestre é o meu pai, que já está no plano espiritual, mas para mim foi um grande mestre da comunicação, porque ele conseguia romper todas as barreiras da comunicação. Ele não tinha vergonha, ele conseguia chegar perto das pessoas e mesmo que a pessoa estivesse fechada, emburrada, ele chegava lá, dava o seu bom dia, boa tarde. Às vezes eu falo assim, pai, mas a pessoa não quer falar com você, não tem importância, eu vou insistir, ele vai falar comigo. Então, para mim, ele foi um grande mestre da comunicação. E gostaria também de agradecer a Eunice Mendes, a minha grande mestre também, porque ela me colocou nesse caminho de dar cursos, de falar sobre comunicação com propriedade. E ela tem esse último livro, acho que já é o último da Eunice, ela tem N livros de comunicação, ela com a Lena Almeida. Então a Eunice me preparou para dar esses cursos, ela fez grandes trabalhos comigo já. Então a minha grande mestre, que eu amo muito de coração, e todos os outros mestres que me ensinaram, que me acolheram nessa caminhada aí de 30 anos na vida profissional. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo da comunicação, porque muitas vezes a gente chega e acha que é só chegar e ir falando com as pessoas. Mas nós temos que entender que o processo de comunicação, nós temos que ter uma metodologia, nós temos que ter um procedimento para que a nossa comunicação seja clara. O primeiro é pensar, planejar e transmitir a nossa ideia. Então, planejar. Como que eu vou primeiro pensar sobre o que eu vou falar para as pessoas? Planejar, qual que vai ser a forma? Eu estou aqui hoje com vocês. Comunicação é tão amplo, tantas coisas que a gente pode falar de comunicação. Então, o que eu pensei para vocês? Eu pensei em trazer 3 cases, 3 casos reais que eu acompanhei, cases que deram certo, que a gente conseguiu mudar a vida das pessoas. E planejar como eu vou passar isso para vocês, esses cases de sucesso, e a forma principal, transmitir para que vocês entendam que o processo de comunicação é um processo árduo, sim, porque nós temos que entender que não é fácil a gente se comunicar. Tem muitas pesquisas sobre comunicação e para vocês verem que as barreiras são muito grandes. A maior barreira que a gente tem é o medo, né? Então as barreiras são, por exemplo, dentre o medo, dentre essas barreiras todas, a gente tem o medo da comunicação, nós temos a mágoa, porque a mágoa muitas vezes nos impede de nos comunicar melhor. Por quê? Porque essa mágoa, quando a gente se comunica errado, alguma coisa não dá certo, a gente fica preso lá no passado. Ai meu Deus, eu não consegui fazer direito, então agora como que eu puxa, eu deixei uma má impressão lá atrás, como que eu vou recuperar isso? E a gente fica preso naquilo. E a outra coisa que a gente fala é a autopercepção. Eu começo a me boicotar. Então eu falo assim, eu não sou merecedor de ter sucesso na vida. Eu não sou merecedor de ir numa entrevista de trabalho, de emprego e de passar nessa entrevista. Eu não sou merecedor de tirar um 10 no meu TCC ou na minha tese de doutorado. Eu não sou merecedor de abordar a minha paquera lá e de me dar bem.
Então a gente começa também a trabalhar o boicote da nossa autopercepção. Então a gente começa esse auto-boicote. Então, só para a gente entender que é muito mais sério, esses pensamentos todos que vão na nossa mente são muito rápidos. Quantos mil pensamentos que a gente não tem num dia? É muito rápido isso aí. E isso aí acaba agindo como uma forma de impedir que a gente caminhe. A outra coisa muito importante também, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com 3.000 americanos. E nessa pesquisa, que foi na Sunday Times, eles viram que, dentre os medos que as pessoas têm, olha só que coisa incrível, o medo de falar em público foi considerado o primeiro maior medo. O segundo maior medo, o medo de altura. O terceiro maior medo, de insetos. Tem pessoas que têm medo de inseto, que eu já vi a pessoa ver uma barata e subir em cima da mesa, ela não conseguir se controlar. O quarto maior medo, o medo da morte. Incrível, não é? Então, por que considerado como medo? Embora outras pesquisas falam que o primeiro maior medo é a morte, o segundo maior medo é o de falar em público. Então, isso é importante também, a gente entender que não existe uma verdade absoluta. Eu estou compartilhando com vocês algumas pesquisas, mas tudo que a gente lê, que a gente escuta, nós temos que ter o discernimento para que a gente não saia acreditando em tudo. Nós sempre temos que fazer uma investigação, ter um bom senso, para que a gente possa tomar aquilo como um rumo na nossa vida, nas coisas que a gente acredita. Então eu vou compartilhar com vocês um case de um rapaz que estava se formando em engenharia numa universidade federal. Ele se formou e ele era muito tímido e ele concluiu a faculdade dele como considerado o primeiro aluno. Ele recebeu lá toda aquela a consagração lá, o prêmio como melhor aluno, mas ele tinha que entregar o TCC. Então ele tirou praticamente 10 os 5 anos da faculdade, e quando chegou no TCC ele não conseguia realmente entregar. Ele foi na primeira banca examinadora e travou e não conseguiu se apresentar, e aí os professores chegaram naquela coisa, olha, sinto muito, mas nós não podemos te aprovar. Então foi uma situação muito constrangedora. Ele veio para tratamento, e nesse tratamento nós fomos entender um pouco qual que era o histórico dele. Então, ele já tinha um histórico familiar de pessoas mais tímidas. Então, já tem uma questão da timidez na família, que isso a gente também tem que respeitar. Então, ele já tinha uma questão de memórias, de hereditariedade de família um pouco mais, mais introvertida. Mas também existia, além da família ser um pouco introvertida, tinha a questão também de reforços negativos que aconteciam. E que a gente fez uma hipnose com ele, e dentro do processo de hipnose começaram a vir algumas memórias, algumas frases que a família falava para ele quando ele era pequeno. Ah, menino, você tem uma voz muito chata, fala mais alto. Nossa, essa voz aí é de mariquinha, levanta a voz, os colegas falavam, a professora falava assim para ele. Então começaram a vir essas memórias. Vai lá na frente, mas eu tenho vergonha. Vai lá na frente, tem que ir. E veio até uma imagem dele em que ele não aguentou. A professora pediu para ele ir lá na frente, fazer uma apresentação, quando ele tinha em torno de 9, 10 anos de idade, e ele não aguentou de tanta vergonha e acabou fazendo xixi na calça, e aquilo virou uma situação mais vexatória perante os colegas. Então, para vocês verem como, muitas vezes, a gente querer impulsionar a pessoa para caminhar, se ela não está pronta ainda, se ela ainda não se preparou para fazer aquela abertura, para fazer aquela caminhada, seja criança, seja um adulto, ela não consegue, aquilo pode se tornar um trauma. Então, nesse caso, toda aquela situação de vida da família, até da escola, que eles achavam que estavam impulsionando, aquilo virou um trauma maior ainda, e ele foi levando na vida dele, como ele podia, até que chegou num momento, numa banca examinadora, porque, lógico, naquele momento dele, o que ele estava vivenciando na banca examinadora? Eu vou ser avaliado, Nesse momento de ser avaliado,
começou a vir tudo aquilo lá. Será que eu sou merecedor de ter sucesso? Será que realmente eu mereço ser feliz? Será que eles estão me avaliando para também me criticar? Será que eu vou conseguir alcançar isso que eu quero? Então, nós tivemos que trabalhar, ressignificar essas situações da vida dele negativas, trazer um novo cenário positivo de um rapaz de 23 anos, formado, que teve tantas conquistas na vida dele e que ele podia enfrentar o mundo, sim, de uma forma muito mais positiva. Então nós trabalhamos numa reestruturação cognitiva de pensamento e, logicamente, com técnicas de comunicação para que ele tivesse a postura para enfrentar essa nova situação da vida dele, que nesse caso eu era o TCC. Logicamente, com isso, nós trabalhamos também a apresentação dele. Então, a apresentação no PowerPoint, eu não sou engenheira, eu sou psicóloga, mas eu tive que entrar no mundo dele, da engenharia, já que uma banca examinadora, quando você está apresentando para uma banca, a banca tem que entender o que aquela pessoa está apresentando. Então, eu tive que entrar no universo dele, entender o que ele estava transmitindo para as pessoas e ajudá-lo a fazer o material de apresentação e eu me posicionar como banca examinadora, avaliando para ver se realmente o que ele estava explicando me convencia a dar uma nota boa para ele. Então a gente fez um processo mesmo, até que a gente conseguiu vencer todas essas barreiras da comunicação, para que ele conseguisse se ver como a imagem que realmente ele queria transmitir para o outro. E trabalhamos todas as partes da comunicação, o tom de voz, que é um ponto da comunicação extremamente importante, porque se você falar num tom baixinho, ninguém iria escutá-lo. Os gestos, vocês podem ver. Como que eu estou aqui com os gestos? Será que eu estou falando aqui, gente, como italiano? Às vezes o pessoal fala, é legal. Não, mas eu sou italiano mesmo, eu falo com as mãos. Ok, mas se eu ficar falando aqui, vocês vão olhar para quem? Para mim ou para as mãos? Para as mãos. Então, eu tenho que segurar minhas mãos aqui na cintura. Então, os gestos, porque eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Não é isso? Olha, eu já coloquei as mãos aqui, vocês prestam atenção nas minhas mãos. Então, minhas mãos ficam aqui. Os trajes, o traje adequado à situação, isso é uma questão de respeito também quando você está com o traje adequado para a situação, se é uma festa, se é uma apresentação, seja o que for. As expressões verbais e faciais, então quais expressões que eu estou apresentando naquele momento. Então, foi muito legal, ele acabou se apresentando, conseguiu ter a nota máxima que ele gostaria e foi realmente um case de sucesso que a gente ficou muito feliz. O segundo case de sucesso foi com uma outra pessoa, um executivo de uma empresa multinacional, porque ele estava fazendo um processo de coaching executivo e no caso dele, ele toda vez que tinha reuniões na empresa, ele ficava com rubor, né, aquele bem vermelho. Eu também já tenho um pouquinho, tenho bastante rubor, mas isso já faz parte, eu já lido isso de uma forma muito legal. Mas ele ficava com rubor, só que subia aquela coisa muito forte nele e ele travava, porque quando você tem um rubor, fica um pouquinho vermelho, isso não tem problema. O problema é quando você consegue, quando você realmente trava e você não consegue falar perante as pessoas. E ele, apesar de ser, na época, um diretor dessa grande multinacional, ele sempre dava um jeito de algum colaborador dele fazer as apresentações. E ele sempre achava uma forma de falar assim, não, eu tenho que delegar, então vai você. Ah, vai você. E toda vez ele colocava uma outra pessoa para fazer a apresentação no lugar dele. Por quê? Porque ele se sentia muito mal, ele tinha todos os sintomas fisiológicos que se tem quando você está numa situação de exposição, que realmente causa constrangimento. Então tinha taquicardia, tinha tudo. E aí nós resolvemos então trabalhar isso com ele, numa das queixas dele, e também no processo começamos com a reestruturação cognitiva, entendendo o processo dele, o que isso causava nele, porque na verdade a pessoa acha que todo mundo está avaliando, todo mundo está julgando. E dentro desse processo, então, nós tivemos um caso bem feliz nesse sentido, porque esse rubor dele, através da hipnose,
acabou que a gente chama de rosácea, né, no processo de hipnose, ele deixou de ter quando ele ia nessa apresentação em público, e trabalhando a respiração e a aceitação dele perante essa equipe, perante essas apresentações de trabalho, ele acabou gerindo isso de uma forma muito positiva, teve um sucesso, e hoje ele continua na empresa, e hoje ele tem uma grande satisfação de fazer as apresentações dele. E o terceiro caso foi de uma médica. Ela também veio para mim, ela estava fazendo um doutorado, e ela veio porque ela estava terminando a tese dela, e chegou num momento, ela travou, e ela tinha 3 meses para concluir, para poder entregar e passar pela banca examinadora, e chegou um momento, ela falou assim: não consigo mais, eu não consigo dormir, eu não consigo pensar, eu não consigo escrever, o meu marido não sabe o que faz comigo, porque Cris, eu só como, ela engordou muito, porque a ansiedade dela não deixava ela pensar, e ela não conseguia realmente lidar com mais nada disso, só de pensar realmente já gerava uma ansiedade, e ela entrou num processo de estresse enorme, começou a criar um monte de conflitos, inclusive com o marido, porque ela não conseguia escutar ninguém, porque nesse momento é como se você tivesse uma neblina na sua frente, né, tal o processo que ela estava. Então nós começamos a trabalhar com ela bastante a questão da respiração, trabalhei com um mapeamento cardiorrespiratório, psicoemocional, e através desse mapeamento nós fomos trabalhando todo o processo de ansiedade, todo o processo cardiorrespiratório mesmo, e trabalhando também a hipnose. E a gente conseguiu ter um sucesso muito grande, que foi incrível, assim, que acho que em praticamente 7 sessões ela conseguiu se concentrar, sentou, em uma semana ela terminou a tese e foi para a banca examinadora, e também teve uma nota 9,5, quer dizer, quase o 10 que ela queria, quer dizer, foi excelente, e conseguiu defender a tese assim, com todas as honras que ela teve direito, e realmente ela acabou tendo lá uma honra especial pelo nível da tese que ela apresentou. Então, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente sempre pode vencer nossos medos. Existem técnicas. Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso, que não existe nada que não tenha possibilidade de resolver na vida. Se alguma coisa na nossa vida, às vezes, a gente trava, a gente não consegue caminhar, é porque existe alguma coisa melhor vindo, existe alguma aprendizagem para que a gente tem que realmente absorver para poder caminhar. Então, eu quero deixar isso para vocês. Não fiquem com o medo dentro de vocês. Não permitem que o medo de se comunicar impeça vocês de continuar a caminhada pela vida. Os estudos mostram que as pessoas que avançam, que são mais extrovertidas, que ousam mais, têm 35% de chances de serem mais bem-sucedidas. Não que as pessoas mais tímidas não vão ser bem-sucedidas, lógico que vão, mas vão ter um esforço bem maior. Então, ousem, desafiem a vocês mesmos, desafiem a vida enquanto nós estamos aqui. Sempre com muito amor no coração, com fé, acreditando que vocês podem sempre ousar um pouco mais. Muito obrigada pela presença, eu vou responder a todos vocês e obrigada. Semana que vem estaremos aqui com mais um tema, pode ser de comunicação ou tantos outros. Deem sugestões, a gente tem muita coisa para compartilhar com vocês. Grande beijo no coração. Obrigada e até mais!